Semanas atrás eu compartilhei com vocês um texto de... Vocês lembram de onde? Faz só 2 semanas. 2 Pedro 3. E a gente viu ali uma parte desse texto e eu disse que eu ia voltar para falar mais um pouquinho sobre ele. Eu quero fazer isso hoje. A gente falou sobre o dia do Senhor. E a gente sabe que quando a Bíblia se refere a esse dia, é um dia muito glorioso, tremendo, é onde o Senhor vai vir, vai estabelecer o governo dele aqui nessa terra, vai trazer justiça, vai trazer paz, vai colocar as coisas em ordem. E nós esperamos esse dia, esperamos ele ansiosamente. E nós vimos que nessa espera existe uma maneira que a palavra fala e que Deus espera que a gente esteja vivendo, que é em santidade e em devoção. E nós vimos que essa forma de viver é de uma forma que separada da maneira do mundo viver, para justamente fazer diferença nesse mundo. Nós vimos que santidade se trata de Deus nos separando para Ele, nós somos povo dele, e nós só somos capazes de viver uma vida em santidade, que agrada o coração de Deus, porque a vida de Cristo está em nós. Caso contrário, nós não somos capazes de viver uma vida em santidade. E quando a gente falou de devoção, nós lembramos que devoção, ou melhor, piedade, né, que também, que outro significado para isso é devoção, nós lembramos a devoção que nós temos que ter a Deus nesses dias que nós estamos vivendo, esperando o dia do Senhor. É como se nós tivéssemos a nossa vida focada, na verdade, esse que é o desejo do Senhor, e é o que essa palavra vem nos ensinar, é como se nossa vida estivesse focada, nós estivéssemos vivendo a nossa vida para o dia do Senhor, para a volta de Cristo, para o governo de Jesus ser estabelecido aqui. E a gente viu que muitas vezes a gente se atrapalha e presta mais atenção nas coisas aqui desse mundo, e com isso a gente perde a perspectiva da eternidade. E isso é um pequeno resumo, e eu gostaria de seguir nesse caminho hoje e voltar a ler o texto de 2 Pedro 3, a partir do versículo 10. E hoje nós queremos pegar um detalhe que é muito importante, que diz respeito também ao dia do Senhor, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Até aqui. Eu quero focar hoje nesse último versículo, no versículo 12, que diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Seria possível nós ter algum tipo de influência sobre o dia do Senhor, sobre a vinda de Jesus? Será que é possível que nós podemos ter essa participação a ponto de apressar a vinda do Senhor? É isso que Pedro está dizendo, que nós devemos esperar o dia de Deus e apressar a sua vinda. Tem outras versões que dizem algo um pouco diferente. Tem uma que diz, se não me falha a memória, que diz esperar ansiosamente. Vai no mesmo sentido, algo que eu quero muito, então eu vou fazer tudo que eu puder para antecipar isso. Então Pedro está nos trazendo aqui um grande desafio. Agora, será que é possível? Será que a nossa vida aqui na Terra hoje, o que nós fazemos, o que nós vivemos, será que isso interfere de alguma forma no dia do Senhor? Nós precisamos tomar cuidado para não entrar em 2 extremos. Um dos extremos diz
que Deus é soberano. E sobre a soberania de Deus, nós não temos influência nenhuma. Ou seja, nada do que eu faço vai interferir na soberania de Deus. Isso é um extremo. Outro extremo é pensar que Deus depende completamente de mim. E nada vai acontecer se eu não fizer algo. Isso é um outro extremo. O que nós precisamos buscar é ficar no meio, no equilíbrio, e saber qual é a nossa posição, o que o Deus espera de nós, até que ponto nós podemos ir ou devemos ir, o que é que nós devemos fazer para cooperar no que o Senhor está fazendo. Tem duas histórias do Velho Testamento que nos ajudam a entender esse conjunto, né? Essa parceria que é Deus, a obra dele e o ser humano. E as duas histórias são bem conhecidas. Uma delas vocês vão lembrar quando Deus ele liberta o povo judeu do Egito, tem todas aquelas pragas, aqueles sinais maravilhosos, abre o Mar Vermelho e eles vão para o deserto. E havia uma jornada preparada para eles para entrarem na terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Israel. Quando eles chegam em Cades Barneia e eles avistam a terra, os espias são enviados e quando eles voltam, 2 dos espias disseram, vamos entrar, e os outros 10 espias disseram, é impossível. Vocês lembram disso, né? Caleb e Josué tinham fé que iriam vencer, por quê? Porque tinha uma palavra de Deus. Os outros espias olharam para os gigantes, para as muralhas, para as dificuldades e disseram que é impossível. O povo escutou os espias que não tiveram então a fé e não creram na palavra de Deus, e Deus então respeitou isso. A terra prometida estava ali, à vista deles, era o destino deles, era o propósito de Deus para eles. Mas eles disseram, não, Senhor, nós não vamos entrar. Tá bem. Mas a pergunta é, Deus mudou o propósito dele? Mudou o objetivo dele? Não. O que ele fez? Ele levou o povo para o deserto, fez o povo vagar 40 anos no deserto até que aquela geração mais velha e incrédula morresse, para poder ajustar o plano dele e eles irem e entrarem e conquistarem a terra prometida. Então, isso mostra que Deus ele não mudou o plano, mas ele adaptou o plano para que no final chegasse no mesmo destino. Uma outra história que nos ajuda, vocês lembram quando Deus deu uma ordem para Jonas para ir para Nínive, e tinha uma palavra para Nínive, uma mensagem bem clara da parte de Deus, que dizia assim, dentro de 40 dias Nínive vai perecer. Deus ele tinha decidido destruir a cidade de Nínive porque era uma cidade perversa. O que aconteceu? Para surpresa, o povo todo se arrependeu. Desde o rei até toda a população se arrependeram do estado que eles estavam vivendo e clamaram pela misericórdia de Deus. O que Deus fez? Ele ajustou o plano dele, olhou para o arrependimento do povo e não destruiu a cidade. Então, isso nos mostra que Deus ele observa muito o que é que nós estamos fazendo. Ele tem um propósito, ele vai cumprir esse propósito, ele conta conosco para cumprir esse propósito. E muitas vezes ele ajusta o plano porque nós desviamos da rota. Um dia a gente estava fazendo um retiro de jovens, não foi na escola, um período durante a escola, a gente estava conversando sobre esses ajustes de Deus e o Caleb usou um exemplo que eu achei muito bacana. Ele recalcula a rota, como o GPS, né? Quando a gente erra o caminho, ele recalcula a rota para nos colocar de volta no caminho certo para chegar ao destino que nós precisamos chegar. Então, muitas vezes nós desviamos do caminho, do propósito de Deus. Ele tem um destino para nós, mas nós, por pouca fé, por decisões equivocadas, por não entender ou não enxergar a vontade de Deus, a gente desvia um pouco. Mas Deus ele não muda, e ele não desiste do propósito, e ele não desiste do destino que ele tem para nós, para onde ele quer nos levar, para a nossa terra prometida. E Deus ele recalcula então a rota, e ele proporciona situações, circunstâncias, às vezes dificuldades, às vezes
lutas bem intensas. Para quê? Para nos trazer de volta para o propósito dele, para nós chegarmos no destino que ele tem preparado para cada um de nós. Então, é interessante ver que Deus não muda e ele também não muda os princípios dele, mas ele ajusta, ele coloca, ele faz com que o princípio seja colocado sobre a circunstância de muitas formas, de muitas maneiras, e às vezes ele muda isso. Ele não muda o princípio, mas ele muda a aplicação do princípio. Então isso nos ajuda a ver que Deus ele tem um plano, e depende de como nós nos movemos, ele ajusta esse plano. O destino, o propósito final continua sendo o mesmo, mas ele ajusta o plano muitas vezes dependendo da resposta que nós damos. E quando se trata do assunto que nós estamos falando aqui, do dia do Senhor e da nossa participação no que Pedro disse ali, é uma palavra bem forte, né, gente? Apressem essa dia, apressem essa vinda. Outro dia eu escutei um pastor falando, na hora até de certa forma eu não consegui compreender bem o que ele estava querendo dizer, mas ele, em outras palavras, ele disse o seguinte, ele disse, olha, se a gente não fizer a nossa parte, não vai acontecer nada. Não é que Deus vai mudar, não é que ele vai mudar o propósito, não é que Jesus não vai voltar, mas ele não vai voltar agora. Se nós não fizermos nada, ele vai ajustar o plano, vai ajustar o tempo e vai levar a coisa adiante até que encontre um povo que participe daquilo que ele está fazendo. Mas eu creio sinceramente que nós estamos vivendo num tempo, numa época de oportunidade de Deus, de uma oportunidade bem clara de nós participarmos daquilo que ele está fazendo para que o dia do Senhor venha o mais rápido possível. Então, de que forma então nós poderíamos participar disso, apressar a vinda do Senhor? Então, eu quero falar de duas formas hoje, bem práticas e que Deus espera de nós. Tá? A primeira se trata da oração. Simplesmente orar o que Jesus ensinou. Em Mateus 6,10 ele ensina a orar, ele diz assim, ele ensina aquela oração, né, que é conhecida entre nós como Pai Nosso, e ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Jesus já estava ensinando os discípulos, hoje nós como igreja, a orar pedindo que venha o seu reino. Venha o teu reino. Em Apocalipse 5,8, eu quero ler dois textos em Apocalipse que nos mostram que a oração da igreja ela tem uma influência tremenda no que diz respeito aos acontecimentos do dia do Senhor. Em Apocalipse 5,8 diz assim, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Interessante que quando João ele continua narrando o que ele estava vendo, logo em seguida o que acontece? Aqui nós vemos que esses 4 seres viventes, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E nós vemos que logo em seguida o João ele continua narrando a visão que ele está tendo, e nós vemos algo acontecer ali muito poderoso. O Cordeiro, Jesus, ele começa a abrir os selos do livro. E cada selo que ele abre dispara, como se fosse um gatilho que disparasse um acontecimento que vinha como juízo sobre as nações. Vamos ver outro texto? Apocalipse 8, 3 e 4. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso,
juntamente com as orações dos santos. Eu quero focar nas orações dos santos. Primeiro estavam enchendo uma taça, né? Aqui foi acrescentado mais incenso para que, como se produzisse mais vamos chamar de intercessão, mais intercessão diante do Pai, né? Isso subia diante de Deus. Logo depois desse texto, João continua narrando, e aqui acontece outra coisa. Logo em seguida, os anjos começam a tocar uma série de trombetas. 1, 2, 3. E vão tocando as trombetas. E cada trombeta que é tocada, é liberado um cavaleiro que vem trazer sobre a terra juízo. Então, no primeiro texto, ali é chamado, vem o cavaleiro e libera algum juízo sobre a terra. Aqui as trombetas são tocadas, e à medida que uma trombeta era tocada, vinha um juízo sobre as nações. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que, se a gente observar esses textos e o contexto deles, o que está acontecendo ali, nós vamos ver que a nossa oração como igreja, a nossa oração dos santos, ela interfere diretamente em acontecimentos que dizem respeito ao dia do Senhor. Ela é considerada como incenso, ela é considerada como algo que enche uma taça, que se torna um incenso, que sobe diante de Deus e faz Deus se mover. Ele se move. Ele vem e traz juízo sobre as nações. Então, é muito forte, muito poderoso quando a igreja ora. E eu tenho entendido e tenho sentido, nós temos conversado sobre isso, e nos próximos dias a gente vai conversar mais, porque nós precisamos nos encontrar, nos juntar como igreja, para ter uma oração intercessória com respeito aos dias que nós estamos vivendo, para que nossas orações subam e continuem, né, junto com os irmãos de todos os lugares aí, todo mundo, continue enchendo essa taça a ponto de ela estar cheia. Quando essa taça estiver cheia da nossa oração, das nossas súplicas, da nossa intercessão, esses acontecimentos vão começar a serem liberados e o dia do Senhor virá. Então nós temos algo muito poderoso na nossa mão e que às vezes nós não sabemos usar e muitas vezes nós negligenciamos também, esquecemos de usar. Interessante que no final de Apocalipse, no capítulo 22, tanto no versículo 17 como no 20, tem um clamor ali. No 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. É a oração, é a intercessão, é a oração subindo diante do trono de Deus. Vem, Senhor, vem o teu dia, vem o que precisa acontecer, vem o teu juízo, vem. No versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. E aí João continua dizendo, amém, vem, Senhor Jesus. É como se fosse uma oração de expectativa, de clamor. Vem, Senhor, vem o teu dia. Eu creio que é difícil até de a gente compreender, porque a visão que João teve a respeito daqueles dias foi algo que, às vezes a gente lê Apocalipse, aquilo a gente não consegue assimilar tudo, não consegue criar a paisagem de tudo aquilo que João está falando ali, que ele viu. Mas no meio disso tudo fica uma coisa: existe algo que nós como igreja nesses dias precisamos fazer: orar e dizer, vem, Senhor Jesus. Interceder. Tem tantas situações que precisam de intercessão e nós precisamos nos mover como igreja nesse sentido. Então, a primeira forma, a primeira maneira de nós influenciarmos ou cooperarmos para que o dia do Senhor venha é orar, a oração. A segunda forma é a ação. Então nós temos a oração e a ação. Do que trata a ação? De obras. Do que eu prefiro chamar de cumprir a nossa missão.
Eu creio que nós como igreja precisamos orar, mas precisamos nos mover. Né? Precisamos nos mover. Então, cumprir a nossa missão é a segunda maneira, a segunda forma de nós participarmos e cooperarmos para antecipar a vinda do Senhor, do dia do Senhor. 2 Pedro 3,14, acho que 1 ou 2 versículos depois do que a gente leu, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós já vimos que a questão de santidade, Pedro já falou antes de santidade, então eu entendo que aqui ele não está falando, ele está falando de um comportamento também, de uma atitude, mas ele está falando de uma atitude que nós devemos ter, aguardando, esperando, desejando o dia do Senhor, para antecipar esse dia. E cada um de nós, irmãos, nós recebemos do Senhor uma missão. Cada um de nós. E para cumprir essa missão, foi nos dado dons e talentos. Para cada um de nós. Tu pode até pensar assim: não, eu não. Mas eu posso te garantir que tu sim. Cada um de nós. Desde os adolescentes, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais novinhos, de meia idade, mais experientes, cada um de nós recebeu uma missão. E nós estamos no processo de cumprir essa missão. E para isso Deus nos deu ferramentas, né? Nos deu talentos e nos deu dons. Então eu creio que Pedro, ele nos deixa esse incentivo, que ele fala ali, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Eu creio que Pedro nos deixa esse incentivo para que nós nos empenhemos em cumprir a nossa missão. E assim, nós seremos achados em paz, imaculados e inculpáveis no dia do Senhor. Em 1 João 2, 28, João escreve algo que vem em direção a isso. Ele diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Interessante, João está falando para os filhos. Ele está falando para os filhinhos. Ele não está falando para os incrédulos. Ele está falando para que os filhinhos permaneçam nele, para que no dia do Senhor não sejam envergonhados. Então é possível que, mesmo sendo filhos, resgatados, redimidos, no dia do Senhor a gente pode de alguma forma ser envergonhado. Então, mas ele dá uma dica: para que a gente não seja envergonhado, não correr esse risco, nós precisamos permanecer nele. Em quem? Jesus. Jesus, ele, em certa ocasião, ele conta uma parábola. E ele diz que um senhor entregou para 3 servos talentos. Diferente número de talentos para cada um. Talentos ali naquela ocasião era uma moeda, né? A moeda do tempo. Mas enfim, recursos ou talentos. E um desses servos, ele não cumpriu a sua missão de multiplicar aquele talento. Ele recebeu a missão de administrar e multiplicar aquele talento. Ele não cumpriu. Quando o Senhor voltou, esse servo foi envergonhado. Ele foi chamado de infiel, servo mau e infiel. Enquanto que os outros 2 servos que pegaram aqueles recursos, aqueles talentos e multiplicaram, foram honrados. E foram chamados de servos bons, né, fiéis e bons. Então, aqui já nessa parábola nós vemos Jesus nos dando uma dica: olha, é possível sim ser envergonhado no dia do Senhor. Cada um de nós recebeu algo de Deus, muito precioso, uma missão. Mas nós não fomos atirados aqui, tem essa missão e vai fazer. Nós recebemos os recursos, cada um de nós recebeu os recursos para cumprir essa missão. E o segredo de tudo isso é permanecer em Jesus, permanecer nele. Em João 15, um texto bem conhecido,
fala da videira e os seus ramos, e no versículo 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, a missão que o Senhor nos deu, a gente pode chamar de dar fruto. Ela não pode ser realizada na carne, com os nossos recursos naturais, a nossa carne. Nós não vamos conseguir dar o fruto que permanece para a eternidade. Agora, enquanto nós estivermos ligados na videira, é como uma árvore que, enquanto que o galho está ligado no tronco, ele está recebendo a seiva que vem desde a raiz, e ele passa pelo tronco e vem até o galho, e a consequência disso é o quê? Lá na ponta, o que vai acontecer? Ele vai dar fruto. O galho não vai gemer, o galho não vai gritar, o galho não vai se escamelar, o galho não vai se esforçar por si próprio. É simplesmente a vida que está vindo lá da raiz, que está vindo pelo tronco, que está chegando em cada galho, vai produzir seu fruto. Aí às vezes a gente observa uma árvore, uma laranjeira. Tem galhos que têm muitos frutos, tem outros galhos que têm menos frutos. Mas normalmente, eles são bem distribuídos, mas todos os galhos estão produzindo algo ali. Então, não está na minha e na tua mão a capacidade de dizer: eu vou produzir 30 por 1, eu vou produzir 60 por 1, eu vou produzir 100 por 1. Não está na nossa capacidade natural. Às vezes nós nos esforçamos muito para fazer algo e fizemos muitas coisas boas e o resultado disso não é fruto. Por quê? Porque o que nós estamos empenhando para gerar esse fruto não é a vida de Cristo. É como se o galho fosse separado da árvore e continuasse tentando dar fruto. Eu quero dar fruto, eu vou dar fruto. E se esforça, e geme, e faz força. Ele não vai dar fruto. O que vai acontecer com ele? Se ele separar da árvore? Ele vai morrer. Mas enquanto ele está conectado com a árvore, a consequência natural, a vida natural dele é dar fruto. Irmãos, para nós foi nos dada uma missão e nós fomos colocados, enxertados nessa videira. Nós estamos ligados nela. A atenção que João pede, permaneçam nele. Permaneçam nele. E nós permanecendo em Cristo, o natural vai ser dar fruto. O natural vai ser cumprir a nossa missão. O natural vai ser que os dons que o Senhor colocou em nós e os talentos que Ele nos deu comecem a aparecer e para nos levar a cumprir a nossa missão. Então, o nós estarmos em Cristo, usando a analogia da árvore, eu estou ligado com Cristo e a própria vida dele, que passa por ele, chega em mim. E a consequência dessa vida é dar fruto. É cumprir a minha missão. É gerar fruto. Jesus disse que o ramo não pode dar fruto de si mesmo. Ele precisa estar ligado à videira. Então a consequência natural de estar ligado é produzir muito fruto. Existe uma promessa da parte de Jesus aqui. Ele diz assim: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quantos de vocês, quantos de nós já nos esforçamos muito para dar frutos para Deus? Tu já te esforçou muito para fazer alguma coisa para Deus? Eu não sei, eu acho que eu posso falar porque eu participei, tanto da vida, a gente vem participando junto disso, e eu acho que a nossa experiência de todos nós aqui
foi nos esforçar, muitas vezes muito, na carne. Qual foi a consequência? Cumprimos a missão? Sim ou não? Não. Cansamos? Sim. Ficamos chateados? Sim. Tristes? Esgotados? Decepcionados? Frustrados? Não foi isso que aconteceu? Mas a palavra de Jesus não mudou. Ele continua esperando que a gente dê fruto. Sabe o que essa nossa experiência ruim às vezes causa em nós? A gente dá um passo para trás e diz, não, esse negócio não é para mim. Eu não vou me meter mais nisso aí. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho inteligência. Eu não tenho força. Isso tudo é verdade. Não depende da minha capacidade natural, da minha inteligência, da minha força. Não depende disso. Depende de eu estar ligado na videira e permitir que a seiva da videira, que a vida de Cristo flua através de mim. E a promessa de Jesus é que nós vamos dar muito fruto. E essa promessa de Jesus, se a gente ficar com a palavra de Jesus, tá? Vamos ficar com a palavra dele. Entendam, e não precisam se preocupar, eu não vou falar de estratégia aqui para dar fruto, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero que a gente fique com a palavra de Jesus. Aqueles que estão em mim, que permanecem em mim, vão dar muito fruto. É a promessa, é a palavra de Jesus, entende? Se eu permaneço nele, eu vou dar muito fruto. E eu sei que, assim como eu, muitos de nós aqui, estamos assim fechados para isso. Com resistência para isso. Eu não posso nem ouvir falar em fazer discípulo, em pregar o evangelho, em ter uma igreja na casa, em aconselhamento, não posso nem ouvir falar. Eu não consigo, isso me incomoda, eu estou machucado. E é compreensível. Realmente, de fato, é compreensível. Então, o que precisa acontecer, irmãos? Cada um de nós precisa identificar e compreender como, onde o Senhor quer frutificar através de nós. Uma coisa que eu acho que a gente aprendeu com aquilo pelo que a gente passou, foi que a obra do Senhor, os frutos que Ele quer nos dar, eles não são produzidos numa esteira, em série, onde todos são iguais, onde todos fazem coisas iguais, da mesma maneira, do mesmo jeito, e vão produzir lá um fruto final sempre igual. Eu acho que a gente aprendeu na prática isso. Né? Aprendeu na prática de que não é assim que as coisas funcionam. Agora, eu devo, né, identificar os dons, os talentos que o Senhor me deu e compreender onde e quando Ele quer me usar. Porque Ele quer usar cada um de nós de uma maneira única e criativa. O que o Senhor deu para mim fazer é diferente do que deu para o Davi. Que é diferente do que deu para o Sérgio, que é diferente do que deu para o Fernando. O final de tudo é o mesmo, é a glória para Ele. É a glória para o Reino de Deus. O final de tudo é levar pessoas, falar do amor de Cristo e do amor do Pai e das boas novas do Evangelho, né, de Jesus. Isso é o que nós devemos fazer, é a nossa missão. Agora, como, onde e quando é diferente para cada um de nós. E quando nós pegamos essa ideia de que eu estou ligado na videira e de que é uma consequência natural que vai dar fruto, a minha missão é levar o amor de Deus para todos os lugares que eu puder, para todas as pessoas que eu puder. A minha missão é falar da obra consumada lá da cruz, é falar do meu Senhor Jesus. Essa é a minha missão. Eu estou ligado na videira, a vida de Cristo está fluindo de mim. Eu identifico, isso eu já sei. Agora eu identifico onde o Senhor está me usando, que Ele já está nos usando. E onde Ele ainda quer nos usar. Cada um de nós. Porque nós estamos ligados na videira, então uma consequência natural é dar fruto. Irmãos, existem estações onde a árvore é preparada para que no tempo certo ela dê seu fruto.
É interessante ver isso nas estações do ano, a gente vê, né? Agora, por exemplo, muitas árvores perderam todas as folhas frutíferas, perderam todas as folhas. Parece que a árvore está morta. Mas o que está acontecendo com ela? Ela está passando por um processo onde ela está sendo preparada para ali em dezembro, janeiro, fevereiro, dar muito fruto. Outras árvores não perdem as folhas, mas aparentemente não vão mais dar fruto, porque não tem nada, não tem flor, não tem botão, não tem nada. Por quê? Porque ela está num tempo onde ela está sendo preparada para que ela cumpra o propósito dela, dar fruto. E vai chegar o tempo que ela vai dar fruto. Irmãos, o Senhor falou muito forte assim no meu coração, sabe? Eu quero compartilhar isso com vocês. De que cada um de nós está passando por tempos, por épocas, por estações da nossa vida, e o objetivo é nos preparar para dar muito fruto. Talvez, num primeiro momento, tu digas, vem ele de novo com esse negócio aí. Não é ele, quer dizer, é ele. É Jesus. Ele está dizendo, olha, se vocês tiverem isso, vão dar fruto. Não tem jeito, vocês vão frutificar. Porque vocês estão em mim. A única coisa que nós temos que tomar cuidado para não fazer é nos negar a dar fruto. Porque Deus vai respeitar. Só que aí esse galho vai minguar. Eu não estou falando de salvação, de perder salvação, mas nós não vamos cumprir nossa missão. Aí, no dia do Senhor, nós vamos ser envergonhados. Como aquele servo que não foi fiel, que não multiplicou o talento, foi envergonhado. Agora, o que significa a gente ser envergonhado no dia do Senhor? Não é perder a salvação, mas vai ser ruim. Não vai ser bom, a gente não vai gostar. Eu fico pensando assim, que a gente vai colocar as duas mãos na cabeça e vamos dizer assim, meu Deus, por que eu perdi meu tempo? Por que eu perdi minha vida fazendo tantas coisas que não foram para dar fruto para o teu reino? A gente vai olhar para o irmão do lado, claro que lá a gente não vai mais ter inveja, né? Isso é uma coisa aqui dessa era da carne. A gente vai olhar para o irmão do lado, receber um monte de, sei lá, recompensas, de galardão. E a gente olha para ele, meu Deus, eu dei para esse cara 20 anos. Ele recebeu tudo isso e eu recebi tão pouquinho. A gente vai estar feliz da vida porque vai estar salvo, não vai estar indo para o inferno, não vai estar condenado à morte, tudo certo. Mas a gente vai sentir uma perda. Porque não cumprimos nossa missão. Por isso que João ele chama a atenção de que a gente deve permanecer firme. A gente deve permanecer firme na videira. Ficar ligado com isso. E eu entendo que permanecer na videira é a gente permanecer numa vida de intimidade com o Senhor. Sabe? É nos importar com isso. De ter tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele. Com a palavra, na oração, na comunhão. Isso aqui, irmãos, é importantíssimo nós termos para que nós possamos fortalecer o outro no que diz respeito a estar ligado na videira. Se eu contar para vocês a minha semana, vocês vão entrar em depressão. Mas aí, o que me faz poder estar aqui? Jesus. Não tem outra explicação. Se dependesse das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas ansiedades, das minhas preocupações, eu posso garantir para vocês que eu não estaria aqui. Por que eu posso estar falando o que eu estou falando? Só porque Jesus está falando. Só porque Ele está me fortalecendo, me dando força, me dando ânimo, me dando direção para falar. E eu sei que isso é assim com cada um de vocês, não é diferente com vocês. Tem horas que a gente se sente mal, um caco, um galho seco. Mas não quer dizer que a árvore está morta. Nós estamos passando por aquele processo, por aquela estação, onde talvez lá na base está sendo produzida muita energia, muita força. E isso vai chegar em nós. E quando chegar, a árvore vai ficar linda, frondosa. Os frutos vão aparecer, vão vir para fora. E daí eu e tu vamos poder olhar um para o outro e dar glória a Deus. Assim, eu não estou fazendo nada, eu estou frutificando, gente. Eu não estou fazendo nada e Deus está sendo tão maravilhoso, está trazendo pessoas para o reino através de mim, mas não é por causa de mim.
Eu estou podendo levar o Evangelho, mas eu não estou fazendo força para isso. É algo natural que está acontecendo. Agora eu preciso estar atento. Eu estou ligado na videira, eu estou conectado, eu estou buscando essa seiva todos os dias. É isso que João nos chama a atenção. Em 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, não tem jeito, um dia a gente vai prestar conta. Não vai ser para perder a salvação. Não é esse trono onde as nações vão ser julgadas e separadas umas das outras. Não. Mas é diante do tribunal de Cristo. E eu fico pensando que Jesus vai dizer assim: Abel, eu te dei tantos talentos, o que tu fez com eles, meu querido? E eu vou poder prestar contas para ele. E o que eu espero é que ele possa, pela misericórdia e graça dele, dizer: servo bom e fiel. Sabe? Então, tantas vezes Deus ajustou a rota na minha vida. E eu sei que está fazendo isso nas nossas vidas, em cada um de nós. E isso é para aproveitamento, e às vezes essas correções que têm vindo sobre as nossas vidas, não é para nos destruir, nos matar, nos desqualificar, não, é para a gente voltar para o centro da vontade de Deus, para cumprir a missão. Ele nos deu uma missão. E Ele não desperdiçou os talentos e os dons que Ele nos deu. Ele nos deu porque Ele confiou em nós. Ele confiou em ti, Ele confiou em mim. Então, eu queria te animar a fazer aí uma autoavaliação, né? E buscar o teu estado. Como está o teu estado? Como está tu como um galho hoje? Como está? Tu pode estar sem folha, tu pode estar sem fruto, mas tu precisa estar ligado na videira, tu precisa estar com relacionamento com o Senhor. Se isso está acontecendo, a consequência vai ser frutificar. Eu creio que Deus tem algo muito especial ainda para nós como congregação. O que Deus já fez, eu creio que Ele vai fazer coisas muito maiores. Eu creio nisso. Por mais que às vezes eu tenha que exercitar, né, a minha fé e olhar de novo para a cruz, olhar de novo para Jesus, porque às vezes a gente desanima, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para cá, olha para lá, e pensa: Deus, é isso? Só que o que arde no meu coração é a mesma coisa que ardia há 20 e poucos anos atrás. Eu sabia lá e sei que hoje que Deus tem mais para nós, para cada um de nós. Ele tem mais para fazer através de cada um de nós. Ele só quer o nosso sim. Eis-me aqui, como disse Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, a nossa missão então se trata, né, de pregar o Evangelho, levar o amor de Deus a todos os lugares, pessoas que tenhamos oportunidade. Agora, como fazer isso? É de acordo com o dom e com o talento que Deus te deu. Nós não vamos criar aqui um sistema. Não vamos criar outra vez um jeito de fazer. Eu creio que cada um de nós está ligado no corpo de Cristo, faz parte, aqui então, falando aqui dessa congregação também, ligado no corpo de Cristo, e Deus nos deu coisas bem variadas, talentos diferentes, dons diferentes, que nos completam, não nos fazem, não faz separação entre nós, mas nos completam. E quando nós entendemos isso e buscamos unir isso tudo, nós vamos encontrar pessoas que receberam coisas parecidas conosco e nós vamos andar ali perto junto e ali vai dar um fruto, ali vai acontecer alguma coisa. Vai nascer uma igreja na casa, ou vai nascer uma obra missionária, ou vai nascer uma assistência social que o objetivo lá na frente é levar a pessoa para Jesus, ou vai nascer um trabalho com criança, ou vai nascer
um trabalho com jovens, eu não sei, são tantos frutos que podem acontecer, que podem ser dados. É interessante que a igreja como árvore é diferente de uma laranjeira, porque a laranjeira só produz laranja. Já a igreja, ela produz vários frutos diferentes, que todos embelezam o reino de Deus e dão glória para Ele. E se completam entre si. Né? Lá no final de tudo, o objetivo é levar pessoas ao reino de Deus, para dar glória para o Pai, para que a família cresça, para que ele se alegre com muitos filhos que Jesus conquistou lá na cruz, que pagou pelo preço das suas vidas lá na cruz. Então, o meu desafio assim, não é desafio, eu quero encorajar vocês a identificar o dom que o Senhor te deu e usar ele, cumprir a tua missão. Talvez tu diga assim, eu não sei qual é o dom, é muito simples, pede para ele. E tu vai começar a experimentar algo assim, algo que tu gosta de fazer, que tu te sente realizado fazendo para o Senhor. É isso aí mesmo. É aí que tu deve investir as tuas forças, o teu tempo, teus recursos, tua missão. Algo que tu sente, é isso, eu me sinto feliz, completo, fazendo isso aqui no reino de Deus. Isso aí. Esse fruto vai começar a crescer, se desenvolver, vai criar algo muito lindo. E tu vai encontrar pessoas que vão sentir a mesma coisa que tu. Aí os dons que tu tem vão ser diferentes dela, mas a missão que o Senhor está dando é muito parecida. Vocês vão se unir e algo muito lindo vai nascer ali. Um ministério vai nascer ali. Algo que vai dar glória para o Senhor, que vai embelezar o reino de Deus. Vai nascer ali. Não por força nem por violência, nem por imposição, mas pelo Espírito do Senhor. É isso que nos fala a palavra em Zacarias, não é? Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Talvez tu saiba o dom que tu tem, saiba os talentos que tu tem, mas tu está ferido, machucado. Te deram umas pancadas, foi tudo caído. Os frutinhos que tinham voaram longe. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente se sente um galho sem vida. Mas se eu estou ligado na videira, a vida está em mim. Eu posso estar passando por um período ali onde eu sinto sim cansaço, machucado. Isso tudo pelas batalhas que eu já travei no reino de Deus, ou pelo reino de Deus. Tudo que nós passamos até hoje, os erros e os acertos, sempre foi querendo fazer para o Senhor, não é? No que diz respeito a obras, a ministérios e obras para o reino de Deus, a gente sempre quis fazer para Ele. Algumas coisas a gente acertou, outras coisas a gente errou, porque a gente estava na carne, estava ali tentando fazer uma força no braço, mas nós não fomos desqualificados e nem arrancados da videira. Nós estamos lá. E a seiva continua fluindo. E o fruto está prometido, e nós vamos frutificar. Talvez nós estejamos em uma estação da nossa vida onde o ramo precisa ser tratado, curado, porque está doente, por algum motivo. Muitas vezes eu me sinto assim. Muitas vezes. Eu me sinto assim. E muitas vezes eu já disse, Deus, eu sei que Tu prometeu que eu vou frutificar, e eu não tenho dúvida de que eu estou em Ti, mas por que é que eu não vejo fruto? E muitas vezes o Senhor acalmou meu coração dizendo, porque eu estou cuidando de Ti, porque eu estou te curando, porque eu estou te preparando para que Tu dê muito fruto. A promessa é de Jesus, não é alguém qualquer que falou. Jesus falou, permaneçam em mim e vocês vão dar muito fruto, muito fruto. É a promessa de Jesus, é uma palavra dele na qual nós podemos pegar e crer e aceitar para nós, e vai se cumprir em nós. Um último texto, e a gente vai terminar com ele. Enquanto que eu meditava nessa palavra, preparava ela, esse texto ele me veio à mente assim como algo fresco, tá? Algo fresco, algo para agora, para hoje, para esse tempo que a gente está tendo agora aqui.
E eu queria que tu abrisse esse texto aí, em 2 Coríntios 6, 1 e 2. Vou projetar aqui também a NVI, tá, Ana? Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse texto ele veio como um bálsamo assim no meu coração, no sentido de nós prestarmos atenção, de fato, para não receber em vão essa graça toda que foi colocada sobre nós. E principalmente, que veio como um bálsamo, que o Senhor trouxe no meu coração, que hoje, agora, nós vamos orar. E é um tempo de salvação. É um tempo de cura. Estou falando aqui agora especificamente de salvação dos pecados, o perdão dos pecados. O que veio para mim, até baseado na palavra que eu estou trazendo aqui, o que veio é uma salvação sobre o nosso estado como ramo. É uma salvação sobre nós para que talvez essa seiva tenha sido bloqueada de alguma maneira e ela vai ser liberada nessa noite. Essa vida vai ser liberada sobre a nossa vida nessa noite. Amém? Esse é o dia. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Este é o tempo. Hoje é o tempo. Nessa noite é o tempo. O Senhor quer liberar algo sobre a tua vida. Ele quer liberar algo na tua vida. Talvez algo que tu saiba que está aí. E que por algum motivo ou por vários motivos está travado, está trancado, está inativo. Eu creio que nós estamos vivendo num período, numa estação onde o Senhor está nos curando. E essa noite, ela tem a ver com esse tempo de cura. Algo bem específico sobre cada um de nós. A Miriam vai colocar uma canção aqui para nós e a gente vai orar. E se tu consegue receber essa palavra, né, como para ti, eu queria te incentivar agora a abrir teu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso dessa salvação. Eu não quero receber em vão toda a graça que tu me deu. Eu não quero receber em vão toda a obra da cruz. Eu sei que eu recebi uma missão e eu quero cumprir essa missão. Tu prometeu que eu sou um ramo e que eu vou dar fruto. Eu quero dar fruto. Eu quero permitir que tu viva através de mim e tu dê esse fruto. Então eu queria que a gente buscasse agora no Senhor, né? Eu não posso produzir nada aqui, sabe, gente? Nenhum de nós pode produzir algo por si só. Agora, Deus, Ele está aqui, o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui entre nós, e Ele está desejoso de produzir algo muito poderoso nas nossas vidas, em cada um de nós. Talvez o que Ele quer te mostrar qual é o dom que tu tem, qual é os talentos que Ele te deu. Talvez o que Ele quer fazer nessa noite é trazer à vida um dom que está sepultado, ressuscitar um dom na tua vida que está sepultado. Talvez Ele quer desbloquear algo que bloqueou, que te impediu de seguir em frente no que diz respeito a cumprir a missão que o Senhor te deu. O Espírito Santo, ele é muito criativo e ele é muitíssimo inteligente. E Ele sabe o que a gente está sentindo e pensando muito antes que chega aqui, né? Ele sabe. Então Ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui no coração de cada um de nós. E o mais tremendo de tudo isso é que Ele dá conta de trabalhar com cada um de nós individualmente. É só a gente permitir.